Salve, salve pessoal! Eu sou o Gabriel e estou aqui num podcast especial para a gente descomplicar os entendimentos sobre consórcio. E estou recebendo aqui um grande profissional. Ele é gerente do consórcio Mage de automóveis, formado em propaganda e marketing e pós-graduado em gestão de vendas. Iniciou a carreira no consórcio Mage em 2009 e logo após ter concluído a faculdade, quando teve a oportunidade de conhecer as empresas Mage e o consórcio Mage, naquela época só tinha um sonho, que era a liberdade e a independência financeira. E enxergou a possibilidade de mudar de padrão de vida através das vendas de consórcio. Agarrou a oportunidade, se preparou e mudou de vida. 9 anos como vendedor, 6 anos na supervisão e há um ano assumiu a gerência. Isso aqui é um recado dele, ó. O consórcio muda a vida das pessoas para quem vende e para quem compra. Estou recebendo ele, Fábio Godoy. Boa noite, Gabriel. Boa Boa noite. noite, pessoal. Um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado. Essa conversa aqui é para a gente descomplicar os entendimentos de consórcio para você falar para os clientes, falar para as pessoas que estão interessadas e sobre consórcio e para quem não entende de consórcio também, porque às vezes as informações são nebulosas no mercado, então você está aqui para esclarecer, para você jogar o seu conhecimento aí para todo mundo. E deixa eu perguntar, você acabou de ser premiado como gerente nacional? O que foi isso aí? Foi como melhor gerente com reaproveitamento aí das indicações de Triumph. Então, Hum. foi bem bacana. É um ano praticamente que eu estou na função e tive o privilégio de já ser premiado. Então, isso é muito importante e gratificante aí de estar recebendo esse prêmio. Parabéns, é um reconhecimento, né? De Sim, todo o seu sim. trabalho que você tem feito. Parabéns. Então, eu estou falando aqui com um cara. Muito Vamos, obrigado. vamos lá. Deixa eu, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a história do consórcio Mage e como é que ele está posicionado no mercado. Qual o diferencial dos grupos do consórcio Mage? Primeiro, o consórcio Mage, pelo tempo que ele tem de mercado, né, é quase 40 anos, é pioneiro no que faz. E único, exclusivo e diferenciado na proposta que oferece, que na verdade é a contemplação, né? E quando eu digo que é único, é porque ninguém no mercado consegue atingir esse volume de contemplação igual o que a gente faz. O consórcio Mage, a gente costuma dizer que o próprio consórcio tem um maior interesse na contemplação até do que o próprio consorciado nosso, tá? Ah, Então, é? exatamente. Hum, Por quê? Além do nosso volume de contemplação, a gente tem um leque de opções gigante para a gente entregar o veículo ao nosso cliente. Então, além de administradora de consórcio, ainda nós somos um grupo de concessionários que garantimos a entrega do produto com qualidade, hum, velocidade, com processo rápido e ágil. entendi. Quer dizer, então tem um fator consórcio e fator concessionária agindo aí para mobilizar a entrega para o cliente. Exatamente. Então, a gente, além do consórcio, que a gente tem um volume de contemplação que é único, ninguém faz o que a gente faz, e a gente tem um leque de opções gigante para o cliente escolher o bem que atenda a necessidade dele. Legal, já estou interessado aí. Muito bom, vamos fazer. E por que o consórcio é considerado, a ferramenta consórcio é considerada uma forma de investimento e quais são as principais vantagens financeiras desse modelo de compra? Primeiro, a principal vantagem financeira do consórcio é que a gente não paga juros, né? Os clientes se unem, né, com um único objetivo, que é de Uhum, adquirir o veículo com a gente, e a gente tem a opção de de oferecer essa proposta com um volume gigante de contemplação num prazo extenso que o cliente pagando muito pouco. E é considerado investimento porque a gente foge dos juros que ocorrem no financiamento e o cliente pode ter o 100% do valor contratado com pouco investimento ou quase nada, porque além da possibilidade de contemplação por lance, também tem a modalidade do sorteio, tá? Mas o uhum, consórcio é planejamento. Então a gente tem que fazer uma programação e o sorteio ele pode acontecer, mas é sorteio, não tem como a gente prever. entendi. Qual que é a flexibilidade do consórcio? Se o cliente for contemplado, ele precisa usar o crédito imediatamente ou é possível esperar? Ele pode escolher depois o carro? Como que Não, funciona? o consórcio ele tem uma comodidade, né, e uma flexibilidade, porque o cliente ele contemplou,
ele tem a opção de aguardar, ficar com o crédito dele contemplado, Uhum. até que ele ache o momento, que ele encontre o momento necessário para ele adquirir o bem de interesse ou que ele encontre o veículo que atenda a necessidade dele. Então, ele não tem um prazo após a contemplação, Uhum. tá? Mas normalmente dentro do nosso grupo, esse prazo o cliente não demora muito, visto o leque de opções, marcas e modelos que a gente tem para atender a necessidade desse cliente. Então o cliente contemplou, a gente já vai direcioná-lo para a marca ou para o modelo, para o vendedor, para a revenda de interesse dele. Então costuma ser bem rápido, mas o cliente, se ele não tiver interesse, sair no sorteio, não tiver interesse de adquirir o bem agora, ele pode aguardar o momento exato para que ele utilize o crédito que ele contratou. Entendi, legal. Eh, que tipo de suporte o consorciado vai receber durante o processo de adesão e de contemplação? Aí que vem mais um diferencial do consórcio MAGE, né. Na verdade, mesmo da adesão, né, do cliente ao consórcio, o nosso time comercial, ele já entende qual que é a necessidade do nosso cliente, né, e já trabalha em cima dessa linha para a gente entregar de acordo com a necessidade do nosso cliente, de acordo com o que ele busca, de acordo com o que ele procura. E aí, a partir do momento que ele faz a adesão, praticamente a nossa equipe comercial apadrinha esse cliente, e aí a gente vai, no sentido de desenvolver a estratégia e o planejamento melhor e adequado para que a gente possa atingir o nosso objetivo junto, o cliente contemplar e a gente poder fazer a entrega do veículo. Então, diante de toda a assistência que a gente dá para o cliente, pode ser, na verdade, a gente tem o atendimento todo digital, mas é um atendimento humanizado, a gente trata diretamente com o cliente, e Uhum. aí uma segunda via de boleto, um estudo de levantamento de lance, de quanto que está contemplando naquele momento. Então a gente entende e atende o nosso cliente de acordo com a necessidade dele. Então, qualquer dúvida, ele pode entrar em contato diretamente com o vendedor, com o supervisor, com o gerente, com a nossa equipe, do administrativo. Então, a gente vai acompanhar esse cliente do momento da adesão até no momento de pós-contemplação. E aí, isso passa para o processo aí, que nem eu falei, da orientação de lance, segunda via de boleto, direcionamento para esse cliente, para a revenda de interesse dele, e Uhum. sem contar a assistência que a gente dá em todo o processo de documentação. Então, ele não vai ter que ligar em 0800, ele não vai ter que falar com máquina, a gente vai tratar esse cliente junto com ele até que ele compre, que ele adquira o carro, que ele nos Hum. indique e volte a fazer negócio conosco. Então, o nosso formato de trabalho é diferente do que tem no mercado, Então, o atendimento é mais humanizado. com certeza. Fábio, como que funciona o processo de contemplação por lance no consórcio MAGE? Quais são os fatores que influenciam a chance da pessoa ser contemplada? Bom, vamos lá. Todo mês a gente tem as nossas assembleias onde a gente faz a entrega dos créditos, né, ou dos veículos para os clientes. Então, assim, Uhum. ele tem a chance do sorteio e tem a modalidade do lance para o cliente que tem a necessidade de adquirir o bem aí naquele momento. Como que é feito? A gente faz, todos os clientes que participam, que estão com as parcelas em dias, eles têm a oportunidade de fazer essa oferta de lance, tá? É só a oferta. Envia a oferta para a gente no momento da assembleia, a gente faz a apuração desses A lances, pessoa não paga, só não oferta. paga, só vai fazer oferta. No momento da assembleia, a gente faz a apuração de todos os lances que ocorreram dentro daquele grupo. O Uhum. lance ele é feito em percentual sobre o valor do crédito contratado, tá? Uhum. E aí a gente faz a apuração sempre do maior para o menor. Então, se houveram 50 ofertas e lance, a gente vai entregar 40, os 40 maiores lances que vão ser os vencedores. Aí sim, os lances vencedores vão fazer o pagamento daquele lance. O lance entra amortizando em parcelas na ordem inversa do plano contratado, tá? Hum. Então, o lance só paga se contemplado. Contemplou, você paga e esse lance ele vem amortizando as parcelas de trás para frente do seu plano. Amortiza o seu saldo devedor ali da proposta que você contratou, Entendi, tá? entendi. Legal. Uma pergunta comum que a gente recebe é o que que é a taxa de administração do consórcio? Como que se calcula a parcela? Como que ela está dentro
como que a taxa de administração está dentro da parcela, como que funciona tudo isso sem juros que você até mencionou. Qual que é a diferença, inclusive, entre a taxa de administração e juros? Vamos lá. Primeiro, a taxa de administração não tem nada a ver com juros. Tem bastante cliente que às vezes a gente fala: "Não, mas o juros está alto aqui". Não, no consórcio ele não tem juros, é a taxa administrativa. A taxa administrativa ela é cobrada para custear o serviço da operação. Aí, cuidar da saúde do grupo, movimentar as assembleias, fazer as entregas. E essa taxa hoje da MAGE, ela é de 12% diluído aí no prazo do grupo. E se você fizer a taxa administrativa ela não muda. Se você fizer em 120 meses, ela vai ser 12%. Se você fizer em 60 meses, ela vai Hum, continuar sendo 12%, diferente do que ocorre no financiamento. é isso que eu ia perguntar. A taxa administrativa, então, ela não varia. Não. Tá. Você contratou a taxa, naquele momento é 12%, ela vai ser 12% sobre o valor do crédito contratado, diluído no prazo que você escolheu. Hum, Enquanto no financiamento, se você fizer em 24, 36, quanto maior o prazo, maior é os juros que você vai pagar. Então, no financiamento, é muito mais vantajoso porque você vê o seu dinheiro valorizado, na verdade, no consórcio. no consórcio. No consórcio é mais vantajoso porque o Sem dinheiro dúvida. valoriza. Sem dúvida, porque você compra um praticamente e paga um. Entendi, entendi. Enquanto no financiamento você paga os juros, se der sorte, compra um e paga 2. Se der sorte. Se der sorte, senão paga um pouquinho mais. E no consórcio, se der sorte, você sai no No sorteio. consórcio, sai no sorteio e vida que segue. Ah, legal, legal. Sobre mercado automotivo, quais são as suas perspectivas, de aquisição de carros e qual que é o papel do consórcio nos próximos anos? Falando aí de futuro, 2025, quais os desafios que se apresentam para agora? Eu acredito que, para esse ano a gente tem perspectiva muito grande de sucesso, de a gente vender muito mais, né, por quê? Índice de juros alto e muita gente migrou, na verdade, porque o dinheiro anda meio que sumido aí da nossa mão, isso é um fato. Então, o cliente que só comprava financiamento, o cliente que só comprava à vista, ele para nos ouvir e hoje está fazendo muito cálculo. Então, hoje, por exemplo, o cliente que está acostumado só compro à vista. Pô, ele vai comprar à vista, ele vai descapitalizar lá, sei lá, pelo menos vai descapitalizar 200.000 para comprar um carro? Pode ser, mas a grande maioria não faz isso. Então, Uhum, vamos dizer assim, com 50%, se ele tem 100 na mão, ele não precisa descapitalizar de 200, ele usa 100 e dobra o capital dele. Compra o bem sem ter que descapitalizar e sem ter que pagar juros. Então, a perspectiva de mercado aí para o consórcio de automóveis nesse ano, eu acredito que é muito boa e a gente tem muito aí para a gente oferecer e desenvolver e trazer o nosso cliente para uma condição econômica e inteligente, vamos dizer assim. Porque você não descapitaliza e não paga juros. entendi. Quer dizer, uma opção muito mais vantajosa para ele daqui para frente. É só Sem, planejar. sem sombra de dúvidas. E aí, que nem eu falei, a gente consegue atender, no formato que a gente trabalha, a gente consegue atender o cliente investidor, o cliente que faz o planejamento e também o cliente que tem pressa, visto o volume de Volume. contemplação que a gente tem. Nós temos grupos, para você ter ideia, com mega assembleia com 130 contemplações em um único mês, uma única noite. Então, é um volume muito grande. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa. É O muita entrega. cliente o cliente pega o carro, vamos dizer assim, o bem de interesse dele num prazo rápido, sem descapitalizar e sem ter que pagar juros, com um processo muito seguro e ágil. Tô quase fazendo cota já. Fábio, a gente já estamos nos encaminhando para o encerramento desse bate-papo, está muito legal. Eu gostaria de saber agora da sua relação pessoal com o consórcio. Qual foi o momento que, para você, a chavinha virou, o bichinho do consórcio te picou e isso faz você construir a sua carreira em Essa cima é disso? essa é a melhor. No primeiro momento, eu me apaixonei e me apaixono todos os dias, porque eu vejo o quanto vale a pena, e gratificante é a gente ver o nosso dinheiro tendo valor. Então, assim, quando eu entrei na Maggi lá em 2009, o meu primeiro salário eu já fiz o meu primeiro consórcio. Eu Ah, tinha um Golzinho quadrado que ele queimava mais óleo do que gasolina. é.
E aí eu falei: "Como que eu vou vender a solução para o meu cliente se eu não tenho a solução?". Então, com o meu primeiro salário, eu já comprei o primeiro consórcio. E aí eu troquei, peguei gosto, quitava um consórcio, comprava outro, quitava, comprava outro, e eu vi o quanto a vida melhorou, porque além de vender, eu aprendi a comprar o consórcio também. Então, desde o primeiro momento que eu aprendi, na verdade, eu fiz o consórcio para eu vender a solução para o meu cliente e para eu saber exatamente na íntegra como que funciona, como que funcionava o sistema. E daí então foi só sucesso, nunca mais parei de fazer. Meus primeiros clientes foram meus familiares, depois os meus amigos mais próximos e Que até legal. hoje são meus clientes. Então é muito bom a gente poder, eu ver que a minha vida melhorou e eu poder também fazer a diferença na vida dessas pessoas. Você propiciou a melhoria de vida no seu Sem entorno também. sem dúvida, sem dúvida. É, se a pessoa está oferecendo para quem ele gosta, para as pessoas que ele gosta, então o negócio é bom, né? Sem dúvida. Pai e mãe foram os primeiros. Que Então legal, que legal. então é muito bom. Cara, então, qual você acha que ficou, a gente já está encerrando aqui, qual que é a dúvida que você mais escuta? Ficou alguma pergunta que você acha que a gente não falou aqui, você gostaria de falar? Tá, antes disso eu só queria compartilhar que nem eu falei anteriormente, né, eu fiz o primeiro consórcio com o meu primeiro salário e a partir de então eu nunca mais parei. Hoje eu tenho 2 de cada um, tenho 2 de Triumph, 2 de Autos e 2 de móveis. E que nem eu falei, meus clientes lá do começo continuam comigo até hoje. Então, hoje eu tô com 15 para 16 anos aí de imagem e sempre quando eu comecei eu achava que eu ia vender uma vez só. Pô, são 120 meses, quando que eu vou vender de novo para esse cara? Uhum. E hoje está reincidindo. Então, tem cliente que já comprou várias cotas comigo, e isso é muito bom, porque é sinal que eu transmiti a informação correta, né, mostrei um caminho diferente, mais econômico, e as pessoas também gostaram e estão junto com a gente até hoje. Eu acho que a maior dúvida que a gente tem, na verdade, não só o cliente, mas a gente também, é onde, para quem que a gente vai dar o nosso dinheiro. Então, a primeira dúvida é essa: para quem que eu vou dar o meu dinheiro? E tem muita gente que não trabalha com a realidade. E não é o jeito que a gente trabalha. Aqui a gente trabalha, muito honestamente, a gente trabalha para atender a solução do nosso consorciado, né? A gente vai de encontro com a necessidade dele e aí, o que eu oriento é que a gente sempre procure informações com quem que a gente está falando, com quem que é a administradora que você está falando, quem que é o seu vendedor, da onde que ele vem, se tem, né, procura informação, porque a gente sabe que eh, nem tudo que reluz é ouro. Então, se a história tiver muito bonitinha, não entra. Então, faz pesquisa, entendeu? Não tem garantia de contemplação por sorteio, que nem a gente ouve no mercado aí, que, né, enfim. O consórcio ele é um planejamento para você adquirir o bem que atenda à sua necessidade, sem você descapitalizar, sem você pagar juros, tá? Mas é planejamento. Então, você Uhum. tem que planejar. E quando você tem a maior barreira que a gente tem, né, além de onde que a gente vai colocar o nosso dinheiro, é o cliente que tem pressa. Mas eu costumo dizer que quando a gente tem pressa, a gente tem que ter um pouquinho de recurso. Porque se a gente tiver É. pressa e não tiver, né, um pouquinho de dinheiro, também não dá para ir muito longe. Então, assim, a gente vai trabalhar a nossa qualidade, a nossa expertise no consórcio, com o recurso do cliente. Então, a gente vai estudar a melhor estratégia e dar a solução para o cliente, mas a gente faz uma programação. Então, o sorteio acontece também, mas não tem como prever, porque sorteio é sorteio. Então, a dica é a gente comprar através do consórcio, fazer uma programação sim, e se tiver pressa, a gente trabalhar com lance. Aí a gente procurem os nossos vendedores, procure o consórcio Mage, que a gente vai estudar, vai entender a sua necessidade e vai te entregar a solução. Mas aí a gente vai te dar o caminho e quem decide é o cliente, mas tudo muito claro, simples e objetivo. Legal. Legal. Valeu, Então, Fábio. é isso aí. É isso aí. Quer deixar um recado aí para alguém, para o pessoal? Eu
Quero deixar um recado sim, quero dizer que, né, a dica é procurar com quem você faz o negócio, não existe milagre, não existe, o que existe são pessoas qualificadas e preparadas para te atender dentro do seu perfil. Faça consórcio e consórcio Mage. Planejar o futuro é agir agora. Muito bom, muito bom. Valeu, Fábio. Muito obrigado, então, aqui pela sua presença. E a gente se vê no próximo podcast. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu. Eu que Até agradeço, mais. gente. Um abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.